Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. A igreja tem que ser edificada, e só edifica a igreja aquilo que é inteligível. O que não puder ser entendido, não edifica a igreja. E foi quando o culto começou a ser simples, na língua vernácula, na língua do povo. Por isso que eles correram para traduzir a Bíblia, Wycliffe para traduzir para o inglês, Lutero fez a primeira tradução do alemão, poucos anos depois da Reforma. E aí saiu, traduzindo para o francês, para o holandês, porque ninguém lia a Bíblia. Mas o argumento era esse. O povo não entende. O povo não entende a Bíblia, é muito complexa. E os reformadores disseram, não, é a palavra de Deus, tem que estar na mão do povo mesmo. E tem que pregar de uma maneira que o povo entenda. Tem que falar na língua do povo. Por isso, então, e tudo isso é baseado nesse primeiro argumento aqui. Profecia tem que ter prioridade no culto, porque o foco do culto é a edificação da igreja. E só pode haver edificação se houver entendimento. Se não tiver compreensão, você entra no culto, pergunta, irmã, gostou do culto? Ah, foi uma maravilha. A senhora entendeu o que o pastor falou? Não entendi uma palavra, mas eu me senti tão bem. A irmãzinha vai voltar para casa se sentindo bem, mas edificada ela não foi. Verdade? Às vezes o pastor também, ele fala para a girafa, né? Quando o nosso povo está um pouquinho mais embaixo, mas o pastor às vezes está falando para as girafas, né? Com a cabeça lá, aquela linguagem. Tem pastor que você tem que ficar acompanhando no dicionário, né? O que é que ele está querendo falar? Ele pensa que erudição é falar difícil. É muito mais difícil falar fácil. Garanto para vocês. Bom, agora vamos para o segundo argumento do apóstolo Paulo. Está aí do verso 6 até o verso 12, é que línguas não interpretadas não aproveitam para a igreja. Já está implícito, mas ele reforça. Deixa-me correr aqui para não perder muito tempo. Paulo diz aqui a partir do verso 6 o seguinte, ele vai querer mostrar, ele vai querer mostrar à igreja de Corinto a inutilidade dele chegar na igreja. Ele imagina isso. Imagina que eu esteja aí na igreja, eu chegue na igreja e eu comece a pregar em línguas, ou ensinar em línguas que vocês não entendem. Qual o proveito disso? Ele dá 3 exemplos de situações em que a falta de entendimento traz um prejuízo enorme. E depois ele usa mais 3 argumentos tirados do culto. Então vamos seguir o que ele está dizendo aqui. O foco é esse aqui. Ele vai explicar por que é que línguas sem interpretação elas não aproveitam para a igreja. Não aproveitam. Então, é o que ele diz aqui. Primeiro, o exemplo dele, verso 6. E agora, irmãos, se eu for até aí, falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? A pergunta dele é muito simples. Paulo era a pessoa provavelmente mais capacitada no século I nas coisas de Deus. Não somente por conta da educação que ele teve no meio judaico, o conhecimento que ele tinha do mundo romano e na instrução que ele recebeu na cultura grega. Mas a teologia de Paulo, a profundidade dele, as revelações que ele recebeu de Deus faziam de Paulo a pessoa mais completa em termos de ensino do evangelho que você podia achar no primeiro século. Mas aí ele diz, se eu for fazer uma visita na sua igreja e eu chegar aí falando em línguas, minha cultura, meu conhecimento, tudo que eu tenho não vai servir para vocês. Não vai adiantar absolutamente nada. De que adianta? Ele pergunta aqui, não é? Que proveito vocês terão se eu não falar por meio de... Aí ele diz 4 coisas. Revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. São 4 expressões para a mesma coisa. Ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é chamado de revelação, porque vem da parte de Deus e Deus é a origem desse conhecimento.
É chamado de conhecimento porque tem a ver com a ciência de Deus, o entendimento de Deus. É chamado de profecia porque o profeta fala da parte de Deus. E é chamado de doutrina pelo seu caráter. É conhecimento que é passado através de proposições, de frases, de declarações. Ele está falando da pregação. O que é que ele está dizendo? Se eu chegar aí e eu não falar com vocês, profetizando, doutrinando, trazendo revelação da parte de Deus e trazendo conhecimento de Deus, se eu chegar falando em línguas, não adianta nada. Para que meu conhecimento ajude vocês, eu tenho que trazer doutrina, revelação, conhecimento e profecia. Então, línguas não transmitem teologia. Já ficou claro, né? Já ficou claro aqui. As línguas não são o meio pelo qual a igreja é edificada, a não ser que seja interpretada, que não era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aí ele vai dar 3 exemplos. O primeiro é da orquestra desafinada, verso 7. É assim como instrumentos inanimados como flauta, harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá conhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Vocês todos foram muito edificados e abençoados com o pastor Luciano tocando violão e o Nino tocando violino. Maravilhoso, não foi? Uma harmonia, os dois combinando, coisa linda, linda, linda. Agora imagine que os dois estivessem completamente desencontrados, cada um tocando uma nota. Vocês não iam ser capazes de discernir nem que música eles estavam tocando. Se os instrumentos não derem um som bem exato, como é que você vai conhecer o que está sendo tocado? Estão vendo a analogia de Paulo? Se você está falando em línguas e eu não estou entendendo, é a mesma coisa de uma orquestra desafinada. Eu nem sei que música vocês estão tocando. O segundo exemplo que ele dá aqui é do trombeteiro, trombeteiro confuso. Verso 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Eu fiz o serviço militar quando eu era jovem, tinha 17 anos para 18 de idade, e eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando entra no quartel é ordem unida. Ordem unida é a gente fazer certinho, juntos, seguir os comandos do cabo. Tinha um cabo lá, e o cabo mandava sentido, descansar, em frente, marche, virar à direita, virar à esquerda. Então a gente aprendia e fazia tudo muito uníssono, era tudo muito bonito, havia uma coreografia ali, a gente escutava o que o cabo estava dizendo e seguia as orientações. Até que um dia chegou o cabo corneteiro. Aí o sargento Silva, me lembro, baixinho assim, invocado ele, muito invocado. O Silva chegava e dizia assim: gente, agora vocês vão aprender a obedecer todos os comandos, mas agora ao som da corneta. Eu não me lembro mais, já faz muito tempo, né? A maioria de vocês nem era nem nascido quando eu fui para o exército. Mas era mais ou menos assim, é um toque breve e um toque longo em frente. 3 toques breves, parar. Um toque breve, 2 longos, virar à esquerda, ao contrário à direita, enfim, atacar. Então, a gente tinha que ouvir o cabo corneteiro e a gente via, ouvindo o som, executar o comando. Por que que isso era usado na infantaria? Hoje em dia eu acho que nem usa mais, né? Na infantaria deve ser tudo comunicação e tal. Mas naquela época, na infantaria, por que era isso? Porque na guerra, no meio do tiroteio, ninguém ia escutar a voz do comandante. O comandante então tinha que dizer para o cabo: toca, bater em retirada, porque nós estamos apanhando os inimigos. Aí imagina que o cabo lá se confunde, em vez de tocar, bater em retirada, ele toca avançar. Ou então ele fica nervoso e ele começa a dar ações que não representam nada. Aí os soldados vão fazer o quê? Ué, o que o comandante está querendo dizer para nós? Não estamos entendendo nada. É a mesma coisa. Quando línguas são faladas na igreja, sem interpretação, o que Deus está dizendo? Quais são as ordens do comandante? Eu vou à direita, vou à esquerda, avanço, fico parado. Pastor, mas essa é uma ilustração muito pesada. Mas não sou eu, não. É o apóstolo Paulo. É por isso que é bom pregações positivas. A gente só diz o que a Bíblia está dizendo. Eu posso usar a ilustração de fora, mas ela está ilustrando só o que está sendo dito aqui. Não é isso que Paulo diz aqui? Vou ler de novo. Também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Terceira ilustração. Ele fala aqui de 2 estrangeiros que se encontram. Verso 9. Assim também vocês,
Se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês. Tem muitos tipos de língua no mundo, linguagem, mas nenhum deles é sem sentido. Se você não der uma palavra compreensível com a língua, Paulo diz aqui no final do verso 9, você está falando como que ao vento, como aquele trombeteiro. E se você não entender o significado da voz, do idioma, do que está sendo dito, você vai ser estrangeiro para ele que fala e ele será estrangeiro para mim. Eu já viajei em muitos lugares pelo mundo e me lembro de algumas situações em que eu me encontrei que ilustrou muito bem isso aqui. Me lembro uma vez, eu creio que foi num dos aeroportos, num desses países do Oriente Médio, passando só fazendo baldeação. Eu desci no aeroporto e de repente cheguei no lugar, tentei me comunicar com alguém, eu creio que era a respeito de onde era a porta, o portão de embarque e tudo mais, e a pessoa devia estar falando algum idioma que eu não sei o que era, e ela não entendia nenhum dos idiomas que eu estava falando. Tentei português, tentei inglês, tentei um pouquinho de holandês, que na época do meu doutorado, espanhol, todo mundo fala espanhol, né? E a pessoa não entendia absolutamente nada. Ele era estrangeiro para mim e eu estrangeiro para ele. Eu não entendi o que ele estava tentando me dizer e nem eu e nem ele entendia o que eu estava querendo dizer. Se não fosse alguém de uma dessas empresas aéreas que geralmente fala inglês, né? Que me salvou dali, eu teria perdido o voo. Mas é a mesma coisa. Quando você começa a falar em línguas na igreja, meu irmão, em vez de você me aproximar de você, você se torna estrangeiro para mim e eu estrangeiro para você. Porque eu não lhe entendo e se eu falar você também não me entende. Então, línguas não interpretadas, em vez de nos ajuntar como irmãos, elas nos separam. Nos fazem estrangeiros uns para com os outros. Esses são os 3 exemplos que Paulo dá. Da orquestra, do trombeteiro e dos 2 estrangeiros que falam idiomas que ninguém e um não entende o outro. Daí então ele parte para fazer algumas aplicações disso que ele está dizendo. O verso 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. As línguas, elas só edificam se elas forem interpretadas. Então, diante disso, o que é que quem fala em língua deve fazer? Primeiro, Paulo diz aí, procure progredir para a edificação da igreja. O que é progredir aqui? É você sair de falar línguas para falar línguas interpretadas. Esse é o progresso. Procure progredir, porque do jeito que está, você não vai abençoar a igreja falando em línguas. Então, você tem que pedir a Deus que as línguas sejam interpretadas para a edificação da igreja. Então, esse é o verdadeiro progresso. Então, tem que haver um crescimento no seu ministério e na sua utilidade, porque do jeito que está, só falando em línguas, sem interpretação, você não está edificando a igreja. Não está edificando. Já vimos aqui, creio que o argumento é muito claro do apóstolo Paulo. Então, o que fazer? Ore para que seja interpretado. E por quê? Aí ele explica por que se deve orar para que as línguas que você fala sejam interpretadas. Primeiro, verso 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas minha mente fica infrutífera. Interessante isso aqui, né? O que dá a ideia de que quem está falando em línguas, ele mesmo não sabe o que é que ele está dizendo. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas minha mente fica infrutífera. Orar em línguas é alguma coisa que acontece no âmbito do meu espírito. É o Espírito de Deus agindo no meu espírito. E eu me dirijo a Deus num idioma que eu mesmo não entendo. Então significa que minha mente fica infrutífera. Então por isso que eu disse lá no começo que a gente tem que entender a edificação em 2 sentidos. A única edificação de quem fala em línguas, sem interpretação, é ele saber que ele foi usado por Deus só. Mas a verdadeira edificação que passa pelo entendimento, ele não tem e a igreja não tem. Por isso que ele tem que orar para que possa interpretar, senão sua mente vai ficar infrutífera. A mente não vai ter fruto. Vocês já perceberam como o apóstolo Paulo está preocupado com a mente aqui?
E como é que fica aqueles irmãos que dizem assim, não, mas doutrina esfria, né? A letra mata, irmão. A letra mata. Bem, mas Paulo está tão preocupado aqui com a mente, não é? Ele quer que a mente tenha fruto, ele quer que a pessoa entenda, que a igreja seja edificada. Será que a gente pode colocar espiritualidade contra racionalidade? Contra entendimento, contra doutrina? Será que a gente pode colocar uma coisa contra a outra? Eu acho que não. Paulo aqui está combinando as duas coisas. Ele vai dizer aqui, ó, o que eu vou fazer, verso 15, vou orar com o espírito, sim, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Então a gente percebe que era possível falar em línguas, orar em línguas e cantar em línguas. É isso que é chamado de orar, cantar e falar no espírito, ou em espírito, sem a participação da mente. Mas isso o apóstolo Paulo diz, não traz benefício nenhum. Você tem que orar para que estas coisas sejam interpretadas, para que a mente tenha fruto e a igreja seja edificada. Então, essa é a primeira consequência que ele traz aqui. A segunda, ele diz, é um argumento muito interessante, no verso 16. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído, ou seja, aquela pessoa que não fala o idioma que você está falando. Você está falando em hebraico, mas só tem o pessoal na igreja, o pessoal normal. Todo mundo fala grego, não tem ninguém instruído que fala 2 línguas, 3, 4 línguas, não é? Então, o não instruído, se você está falando em espírito, se você louvar como espírito, como é que o não instruído, ou seja, aquela pessoa que não está entendendo o que você está dizendo, como é que ele vai dar amém depois da oração de agradecimento que você fez? Donde a gente aprende que o amém é só no final da oração. Amém, irmão? A gente usa e abusa do amém, não é? Mas, na verdade, o amém quer dizer simplesmente, é aramaico, quer dizer apenas assim seja. E é o que se diz geralmente no final da oração. Da oração. O argumento de Paulo é muito simples. Você está orando em línguas. Como é que os seus irmãos na igreja vão dar amém? Eles não sabem o que é que você orou. Vai que você orou contra eles, né? Vai que você pediu um juízo de Deus sobre a cabeça deles. Como é que eu vou dar amém numa oração de línguas? Eu não sei o que é que você está dizendo. Eu não sei. O instruído não sabe. No verso 17, a sua oração de agradecimento pode até ser muito boa, mas o outro não é edificado. Veja a preocupação do apóstolo Paulo com a edificação da igreja, mais uma vez. Queridos, eu vou terminar aqui e vou tentar resumir o que a gente viu nesses 2 argumentos aqui que Paulo está usando. O que ele está querendo é mostrar para a igreja de Corinto, de uma maneira clara, lógica, uma maneira carinhosa, pastoral, que aquilo que eles estavam fazendo no culto deles não era o que Deus queria. O problema não era o dom de línguas. Como nós já vimos, Paulo não está negando o dom de línguas. Não está. O que ele está dizendo é que o dom estava sendo usado da maneira errada. Todo mundo estava falando em línguas, ao mesmo tempo, e não havia interpretação. Então, qual era o proveito? Paulo está tentando levá-los a pensar, não é? Qual o proveito disso para a igreja, uma vez que a edificação da igreja é o alvo do culto? E essa edificação é feita através do entendimento. É muito melhor vocês procurarem o dom de profetizar. Porque quem profetiza, exorta, consola, edifica, traz conselhos e cumpre a finalidade do culto. Em vez de vocês darem lugar e darem tanta prioridade, tanta ênfase a falar em línguas. Um dom que é o único dom casado, né? Ele só vale quando ele vem acompanhado de outro. É o único dom casado. Solteiro, ele não vale. Só casado. Só pode línguas onde tiver interpretação. Senão não funciona na igreja. Não serve na igreja. Aqui eu me lembrei agora de acho que não sei quem foi que disse, que é o único dom de pijama. Porque diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, já que você não pode falar na igreja, vai falar sozinho no seu quarto, né? Aí a pergunta é, o que falar sozinho no seu quarto em línguas vai edificar você? Mas isso fica para outro sermão mais adiante. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é esse aqui. A gente tem que, no culto,
priorizar aquilo que traz edificação para a igreja. Isso tem a ver a língua que nós falamos, isso tem a ver as posturas que nós temos, isso tem a ver com a programação que a gente traz para o culto, o tipo de música que a gente canta no culto. A Bíblia não deu uma liturgia para nós, para as igrejas do Novo Testamento, mas ela traz princípios de culto e de adoração, e esse princípio é muito importante. O culto é teocêntrico, mas o culto também é voltado para a edificação da comunidade. O que não contribui para a edificação da comunidade não devia fazer parte do culto. Apenas para dar um exemplo, e eu digo isso como ilustração e não como mandamento. É por isso que nas igrejas reformadas, os avisos não são dados durante o culto. Porque aviso entende, não é teológico, não faz parte do culto. Ou a gente faz antes ou a gente faz depois, mas durante. Eu sei que a tentação de fazer aviso durante o culto é muito grande, porque é a hora que está todo mundo, né? Quando o culto começa, o pessoal não chegou ainda. E depois do culto, quando diz o amém, metade já se levanta e vai embora. Então, qual é o melhor horário para fazer aviso? No meio do culto, né? Que está todo mundo ali. Só que aviso não é parte de culto. A gente tem que lembrar desse tipo de coisa. Então, apenas um exemplo de como a gente tem que levar esses princípios e colocá-los em prática. E é isso aí. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, nós veremos mais 3 princípios aqui que tem a ver com o uso de línguas e profecia no culto. E partiremos para terminar o capítulo 14, se Deus quiser. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a presença de todos e lembrando que eu vou dar oportunidade para dar tempo ainda para 2 ou 3 perguntas antes de nós sairmos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda a colocar em prática esses princípios tão importantes colocados aqui. Nos dá humildade, ó Deus, amor, reconhecimento uns para com os outros e nos ajuda a entender essas questões que têm dividido o teu povo nos dias de hoje. E nos ajuda a permanecer unidos apesar de divergências. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado a você que chegou ao final de mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos convidar você a inscrever-se no nosso canal e também deixar um like se você gostou desse conteúdo. E também dessa forma, você recebe notificação de vídeos novos aqui no YouTube. Sempre que nós colocarmos conteúdo, todos os dias, você será avisado. Nós queremos convidar você também a contribuir na divulgação desse vídeo, compartilhando essa mensagem, enviando para um irmão, para um amigo, enviando no grupo de WhatsApp da sua igreja. Dessa forma, mais pessoas vão poder ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de estar diante de talvez um estudo mais completo a respeito dos dons, a respeito desse dom de línguas, e tem sido muitas vezes um tema polêmico dentro da igreja, tem sido um assunto que há extrapolações, há entendimentos exagerados, há uma utilização incorreta muitas vezes, e dependendo do meio em que você congregue, talvez você tenha visto ou ouvido ensinos que muitas vezes são baseados em experiências e não na palavra de Deus. Portanto, esse assunto se torna muito importante ser estudado, ser aprofundado. E aqui o reverendo Augusto Giovanni, ele traz uma perspectiva muito interessante, uma visão bíblica e clara a respeito daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou a respeito do dom de línguas. Então, eu sei que muitas pessoas cresceram ouvindo e vendo de uma forma diferente, mas aqui nós nos apegamos à Escritura Sagrada.